Imagine você poder transformar as suas sessões com crianças usando recursos simples, mas que podem transformar, conectar e que são ferramentas poderosas para você utilizar no seu consultório. Hoje eu vou apresentar para vocês 8 recursos incríveis que vão transformar o seu atendimento com as crianças. O primeiro recurso é a mímica. É um recurso não estruturado, simples e muito rico. A mímica trabalha a psicomotricidade, a empatia, a comunicação não verbal, trabalha também a linguagem oral, aprendizagem de regras e papéis sociais. É um recurso simples que você pode utilizar sem nenhum material na sua mão. Você pode pegar até o seu celular para você ter ideias de que mímica vocês vão fazer, ou você ter um catálogo já de palavras, de animais, de filmes, de músicas, que você pode utilizar esse catálogo sempre com seus pacientes. Você precisa apenas ter palavras para você sugerir aos seus pacientes que mímica vocês vão fazer. É um recurso muito rico que desenvolve todas essas áreas no seu atendimento com a criança. O segundo recurso que nós vamos falar é sobre o Uno, um joguinho de cartas muito fácil de você adquirir em qualquer loja de brinquedo, em qualquer site, muito simples você adquirir. Esse recurso, ele trabalha as funções executivas da criança: flexibilidade mental, planejamento, memória de trabalho, memória operacional, flexibilidade cognitiva, raciocínio lógico, aprendizagem, planejamento, atenção e percepção de cores. Esse recurso trabalha números e cores e também ele é muito rico para a gente entender o comportamento da criança. É um recurso que a gente pode avaliar a agressividade, a gente pode avaliar também aquelas crianças bem competitivas, a gente consegue trabalhar quem ganhou, quem perdeu o jogo. A gente consegue fazer um jogo prolongado que dure bastante tempo. E você também pode até mudar as regras do Uno e utilizar essas cartinhas de outras formas. Você pode utilizar apenas as mesmas cores ou os mesmos números. Você pode dar para o seu paciente criar novas regras. Ou você pode avaliar aquele paciente que não segue as regras do jogo. É importante, antes de você começar a jogar com a criança, você lê as regrinhas do jogo, mesmo que você já tenha decorado todas as regras. Mesmo que você jogue Uno ou qualquer outro recurso com seus pacientes várias vezes no dia, é importante você ler todas as vezes a regra com o seu paciente. Dessa forma, você vai reforçar o que vocês podem e o que vocês não podem fazer no jogo. E aí você vai conseguir avaliar o que o seu paciente consegue cumprir como regras ou o que para ele é inflexível, ele não consegue ser flexível, ou aquele pacientezinho que gosta de pegar uma cartinha e esconder, você vai conseguir avaliar também esses comportamentos. É um jogo muito rico que as crianças adoram. O próximo recurso que nós vamos falar é um recurso estruturado. É aquele que a gente compra pronto, assim como o Uno, e agora nós vamos falar do cara a cara. É um joguinho de tabuleiro, nós temos 2 tabuleiros, esse azulzinho e um vermelho, e a gente precisa adivinhar qual é o personagem do meu adversário. Cada um vai ter a sua cartinha e eu vou falar as características do possível personagem do meu paciente. E aí eu vou falando, ele tem óculos, ele tem um cabelo preto, ele tem uma pele branca, ele tem um cabelo amarelo, ele usa brinco, ele tem os olhos verdes. E aí nós vamos falando as características e nós vamos abaixando as pecinhas até sobrar um personagem. Esse único personagem que sobrar é o personagem do meu adversário. E aí a gente vai ver quem ganha o jogo. Aqui nós também conseguimos trabalhar aquela questão da competitividade, ver se o nosso paciente suporta ver e perceber que eu estou ganhando e não ele está ganhando. Então esse jogo, ele trabalha percepção, observação, diferença de formas
e cores, as crianças conseguem perceber detalhes. A gente vai conseguir ver se a criança percebe detalhes, se ela vê que os personagens têm brinco, um brinquinho bem pequenininho, ou uns olhos verdes, ou se esse personagem tem franja. Então, essa criança consegue perceber detalhes, diferença de formas e cores. Trabalha também a interação social, a interação dele comigo, ele vai ter que conversar comigo. Então, o seu paciente que é difícil comunicação, aqui é um recurso interessante para vocês começarem a iniciar uma conversa, porque ele vai ter que te fazer perguntas, ele vai ter que olhar para você. Então, estimula a interação social, a imaginação, a inteligência e o raciocínio lógico, porque ele precisa ir abaixando as pecinhas e aí ele precisa sobrar apenas uma pecinha no jogo para ele ganhar e para ele adivinhar qual é o meu personagem. Então é um jogo super interessante, um recurso acessível financeiramente e que é muito bom você ter no seu consultório. A gente pode jogar ele várias vezes com a criança. Não é daquele jogo que joga uma vez e aí perde a graça e aí a gente já sabe o resultado. Você pode trocar as pecinhas de lugar e aí jogar várias vezes com seus pacientes. O próximo recurso também é estruturado, mas ele tem algumas diversidades. Com essa torre, nós conseguimos fazer várias formas. A gente consegue fazer casinha, torre, uma ponte, um palco, uma igreja. Então, esse recurso, ele desenvolve principalmente a criatividade. A gente consegue fazer aquela fileira que a gente fazia de dominó e derrubar tudo. Então, toda essa caixinha aqui, ela é feita de várias pecinhas de madeira. Esse recurso, ele desenvolve a criatividade, como eu já falei, a concentração, a atenção, porque nós vamos montar uma torre e depois nós vamos tirar algumas pecinhas sem que essa torre caia. Então, nós vamos montar essa torre e vamos tirar algumas pecinhas sem que a torre caia. Então, isso exige muita concentração, muita atenção, psicomotricidade, a coordenação motora fina, porque essa criança não pode deixar a torre cair, ela tem que perceber qual é a pecinha fundamental para a torre não cair. Quando essa torre cai, nós conseguimos perceber também a frustração, a agressividade, competição da criança. Algumas crianças, quando a torre cai, ela joga todas as pecinhas e ela fica com raiva e ela não gosta porque a torre caiu e ela quer parar de jogar, ela joga as pecinhas de lado. Frustração, a gente pode falar realmente caiu. Como nós vamos resolver esse problema? Vamos montar novamente? Ou vamos trocar de jogo, ou vamos fazer outra coisa com essas pecinhas de madeira. Nós conseguimos trabalhar a frustração com a criança, porque ela teve o trabalho, a concentração, a atenção, a criatividade de montar, de criar alguma coisa com essas pecinhas. Quando essa criação cai, desmonta, realmente a criança fica frustrada. E aí a gente tem um longo conteúdo para trabalhar com a criança em relação a esse sentimento, a essa emoção. Vamos falar agora de um recurso não estruturado e que eu amo trabalhar no consultório. São os lápis de cores, as colas, tesouras, giz de cera, papel, caixinha, tampinha, todos aqueles materiais que a gente vai jogar no lixo, os materiais recicláveis. Todos eles são ricos porque possibilita a criança a transformar, a criança a criar. E esse é o nosso principal objetivo dentro da psicoterapia. Fazer a criança olhar uma situação por um outro ângulo, pegar aquela situação e ter várias possibilidades para resolver aquele problema. A partir do momento que a gente pega uma folha em branco e a gente desenha, a gente pinta essa folha, ou a gente corta essa folha, ou a gente cola uma outra coisa em cima dessa folha, nós estamos vendo possibilidades nessa folha em branco. Nós estamos criando coisas diferentes em cima de uma folha em branco.
uma caixinha que vira um ônibus, uma tampinha que vira uma buzina, um rolo de papel higiênico que vira um vasinho de planta, nós estamos transformando um produto que era utilizado para guardar um alimento, como uma caixa de leite, e ele se transforma em um caminhão. Isso é incrível. As crianças, elas conseguem olhar aquilo como uma produção pessoal. Eu consegui fazer. E a partir disso, ela consegue perceber que ela é capaz de criar em outras situações também. Ela é capaz de enxergar possibilidades diante daquilo tão difícil que ela está vivendo e ela consegue solucionar essas situações da sua vida através desses momentos vividos em psicoterapia. A psicoterapia traz para a criança vivências e experiências. Vamos utilizar o que a gente tem de mais rico. É um material não estruturado, simples da gente ter dentro do nosso consultório. Tudo aquilo que você ia jogar fora na sua casa, você vai montando numa caixinha e leva para o seu consultório. O próximo recurso também é um recurso não estruturado. E vou mostrar para vocês um material que eu mesmo construí na internet. A gente consegue fazer um design da forma que a gente gosta, do jeito que a gente quer. Esse material fala o seguinte: como eu posso ajudar? Como você pode ajudar em casa? Quais atitudes suas poderiam melhorar o ambiente e beneficiar as pessoas que moram com você? Escreva ou desenhe. Então, aqui é para aquelas crianças que a demanda é: a minha filha precisa de ajudar mais em casa, o meu filho precisa aprender a organizar o quarto dele, precisa ser mais organizado, precisa aprender a cuidar da sua roupa, dos seus sapatos, do seu material escolar. Então, aqui a gente consegue pegar da criança o que ela acha que ela pode ajudar em casa. A partir desse conteúdo, a gente consegue fazer uma sessão de devolutiva e passar para a família o que essa criança consegue fazer em casa para ajudar. Esse outro material é muito parecido com esse outro, mas esse aqui agora fala da escola. Como você pode ajudar na escola? Quais atitudes suas poderiam melhorar o ambiente e beneficiar as pessoas que estudam com você? Escreva ou desenhe. É da mesma forma, a gente consegue fazer com que a criança seja útil, com que a criança perceba a forma que ela consegue ajudar. Ela também consegue ter noção de regras sociais, de regras dentro de casa e ser responsáveis com as funções. O próximo recurso é um recurso semi-estruturado, são livros que a gente pode ler com as crianças ou deixar também a criança ler. Algumas crianças não querem que a gente fique contando historinha para elas, principalmente as crianças maiores, as crianças que estão aprendendo a ler. Ela gosta de manusear o livro, ela gosta de mostrar para a gente que está aprendendo a ler. Então, os livros, além dele ajudar nessa questão da interação, enquanto eu leio, essa criança pode ir fazendo outra coisa, ou enquanto eu leio para ela, a gente pode comentar sobre cada página, ou ela pode ler para mim e a gente ir fazendo comentários sobre o que ela está lendo. A gente consegue desenvolver a leitura na criança, a imaginação, raciocínio abstrato, que é muito importante. Alguns livros, eles vêm com temas e títulos bem objetivos, né? Então, esse aqui fala uma história sobre honestidade. Esse aqui é uma história sobre bondade. A gente consegue direcionar o assunto, mesmo não entrando diretamente no que nós queremos falar com a criança. Uma criança que está apresentando uma demanda de honestidade, comportamentos indesejáveis, comportamentos que podem levar essa criança a ser um adulto delinquente, a gente pode utilizar livros que direcionam ao assunto que a gente quer oferecer, que a gente quer abordar com a criança. Muitas vezes, a gente lendo o livro com a criança, a gente nem vai precisar entrar nesse assunto com ela. Ela já tem a capacidade de imaginação, de raciocínio, pensamento abstrato para ela entender a mensagem que a gente quer passar. Livros infantis a gente encontra de todos os valores e sobre todos os assuntos. A gente pode sugerir para a família tanto ela adquirir para ler em casa ou a gente pode sempre trabalhar
com livros dentro do nosso consultório. Algumas crianças querem sempre livros. A gente oferece outros recursos e a criança vai atrás dos livros que estão disponíveis. Então, nós temos livros para todas as demandas. Filhos de casais que estão se separando, honestidade, bondade, raiva, o livro sobre as emoções. Então, a gente consegue abordar todos os assuntos que nós recebemos no consultório através da leitura. Apresentei para vocês 7 recursos estruturados, os não estruturados, os semi-estruturados, e agora nós vamos falar de um recurso que é uma experiência química que a gente pode utilizar com a criança. Vou falar para vocês quais produtos nós vamos utilizar. É importante você comprar, para você ter no seu consultório, para você usar sempre que necessário com a criança. Um copinho com água sanitária. Então, pelo amor de Deus, vamos tomar cuidado de como a gente vai manusear isso aqui. Nessa experiência agora, nós não vamos dar para a criança utilizar a água sanitária, tá? Nós estamos fazendo e nós que vamos manusear. E também um corantezinho rosa e um corante verde. Então, esses são os ingredientes. E agora que vocês já conhecem, eu vou colocar tudo nesse copinho de vidro. Aqui eu coloquei um nomezinho como se fosse o nome do meu paciente. Então, a minha paciente chama Ju, tá? Coloquei no copo de vidro tudo que contém da Ju e vou falar com a Ju. Ju, fala para mim o que você tem de bom que agrada as pessoas. O que você tem que você acha que os seus pais gostam, que os seus amigos gostam? Fala para mim quem é a Ju para as outras pessoas. E ela vai me falando devagarinho, a criança demora a falar, a criança demora a raciocinar como que é exatamente isso que eu estou perguntando. Então, ela vai falar bonita, carinhosa, e a gente vai falar isso mesmo, carinhosa, inteligente, educada. Ju, fala para mim alguma coisa que a sua mãe sempre fala para você. Ai, minha mãe me chama de princesa, que eu sou linda. Então, a Ju é linda, ela é uma princesa. E os seus amigos falam o que de você? Ah, aqui eu sou legal. Essa aqui é a Ju, tá? Então, o corante rosa é a Ju. Agora, Ju, você vai me falar o que você tem que não agrada muito as pessoas, que de vez em quando a sua mãe chama sua atenção, que algum amigo fala com você, e aí ela pensa também de novo, ai, não tô lembrando, ai, tia, não sei, fala pra mim alguma coisa que a sua mãe pede sempre para você melhorar. Então, vai dando dicas para a criança ir raciocinando, pensando, lembrando, né? Ah, minha mãe briga porque às vezes eu tenho muita preguiça. Porque quando eu fico com raiva, eu xingo, tia. Eu quebro meus brinquedos, eu jogo as coisas, eu fico com raiva, tia. Meus amigos falam que eu sou muito brigona, briguenta, fico brigando na escola. Nossa, Ju, olha como você ficou depois que a gente colocou algumas coisinhas que não são tão legais. Ju, você acha que é possível você voltar daquele jeito que você era, com aquele tanto de coisas boas que os seus amigos e que os seus pais falam de você? Será que tem como a gente voltar àquela Ju Rosinha? E aí a gente vai esperar ela dar uma resposta. Não sei, é tão difícil. Realmente é muito difícil. E aí é um momento de você compartilhar com a criança quais possibilidades ela tem para melhorar, para ela ter sempre aquelas boas características. Ela pode ter raiva, ela pode ficar triste, mas ela não pode quebrar, ela não pode xingar, ela não pode bater, como ela faz de vez em quando, que ela disse. E aí nós vamos pegar a água sanitária e vamos jogar dentro do copo. E aí a gente vai esperar um tempinho, enquanto isso a gente vai conversando com a Ju. Olha, realmente demora um tempo, mas se você tentar mudar o seu comportamento, se você tentar outras possibilidades, se no momento de raiva você tentar fazer outras opções e não quebrar e não bater nos seus amigos, eu acredito que você vai conseguir voltar àquela Ju que você era. Aquela Ju sempre com coisas interessantes e que as pessoas gostam muito. Sim, nós conseguimos voltar ao que era antes.
Ju, você consegue ter aqueles comportamentos que agradam os seus pais, que agradam a você, que agradam os seus amigos, aqueles comportamentos que você gosta de ser vista. Há esperança, a gente precisa se esforçar, não é de um dia para o outro. Olha o que aconteceu, você ficou rosa novamente. Todos aqueles comportamentos de bater, de xingar, eles foram embora, porque a gente esperou um tempo, você se esforçou e você ficou rosinha novamente. Então a gente consegue sim ter comportamentos que a gente seja bem vista pelas pessoas e que a gente também se sinta bem. Então esse é um recurso interessante que a gente pode utilizar com crianças mais velhas um pouco, as crianças a partir de 7 anos de idade, de 6 anos, elas já conseguem ter um raciocínio de entender o que é que a gente fez, relacionar essa experiência química com o nosso comportamento. É uma experiência com um recurso financeiro baixinho, os corantes são bem baratinhos, um pouquinho de água sanitária da sua casa e que, por favor, não deixe as crianças manusear. E a gente consegue fazer uma experiência super legal. E para finalizar o nosso vídeo, eu tenho esse recurso aqui que é maravilhoso. A gente pode utilizar ele com as crianças mais retraídas, crianças mais tímidas. A gente pode oferecer para ela cantar, dançar, a gente mesmo fazer isso com a criança. E é um recurso que ajuda muito na interação social. Trabalhem com a criança a comunicação. Elas vão adorar ter um recurso lindo desse no consultório. Agora que vocês já aprenderam sobre recursos estruturados e não estruturados, eu acho que vocês já conseguem trabalhar com as crianças tendo uma boa conexão com esses pequenininhos dentro do seu consultório. Façam boas experiências com as crianças. Espero que vocês tenham boas experiências com as crianças e sejam muito criativos.